Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa reunião mais uma vez. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele que nos abençoe, que abençoe o palestrante da noite, abençoe a nossa casa e a todos nós que aqui estamos e todos vocês que se encontram também em seus lares. Senhor Jesus, que a Tua paz nos inspire hoje e sempre e permaneça junto a nós, nos fortalecendo, nos abençoando e que possamos continuar, Senhor, servindo em Teu nome, hoje e sempre. Que assim seja. Em sequência, então, teremos a presença do nosso irmão Flávio Daniel, que irá falar sobre Há muitas moradas na casa de meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja bem-vindo e nos traga uma mensagem de acordo com as nossas necessidades e entendimento. Olá, vamos fazer as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E ele começa com palavras do próprio Jesus que estão em São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então vamos refletir um pouco sobre essas palavras do Cristo que nos enchem de esperança. Quando ele diz que vosso coração não se turbe, ele deixa um recado bem claro para que nós tenhamos fé em Deus e que apesar dos momentos turbulentos que vivemos nesse mundo de provas e expiações, que nós possamos acreditar na grande melhoria de nós mesmos, enquanto coletividade humana, e na consequente felicidade futura que nos aguarda. Estamos num momento de transição planetária. É normal que haja uma confusão momentânea no âmbito social e no íntimo. Os corações humanos que não se firmaram ainda na fé revelam-se bastante conturbados nesse momento. Alguns desesperançados, outros entristecidos, acabrunhados, muitos confusos. É preciso que nós foquemos o objetivo maior da vida, que é o nosso crescimento espiritual, porque isso vai nos dar coragem para enfrentar as diversas situações que se nos impõem enquanto desafios aqui nesse mundo. Que o vosso coração não se turbe, disse Jesus. Por que nós iríamos desacreditar da providência divina? Ela está a todo momento olhando por nós. E o que nós passamos aqui, em todas as fases da vida, está sendo observado por Deus. E é por Ele classificado como experiência construtiva para nós. Depende de cada um a maneira como enxerga isso. Se eu vejo na desdita, na dor e nas lágrimas, algo que me tira a oportunidade de ser feliz, eu estou analisando as coisas de um ponto de vista limitado, como sendo uma personalidade humana que não quer ser incomodada de maneira alguma, que pretende ser feliz plenamente, jungida à carne, mesmo nesse mundo imperfeito que é a Terra. É utopia. Se eu encaro as dificuldades da vida como oportunidades, eu revelo maturidade espiritual. Porque sei que elas são passageiras e que vão me proporcionar maior firmeza espiritual à medida que eu as atravesso com dignidade, com honradez, com resignação, de olhares esperançosos no futuro. O espírito cresce com a dificuldade. Assim somos nós, na vida prática também. Todos os momentos desafiadores servem para nos fortalecer e nos dar esperança.
Uma existência para o espírito é algo rápido diante da sua vida imortal. Então nós precisamos saber aproveitar tudo que ela tem a nos oferecer e jamais desacreditar de Deus, porque Ele vê o que se passa até mesmo no nosso íntimo. Como que não veria as dificuldades que nós estamos enfrentando, as lágrimas que nós estamos derramando? É preciso, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, porque esse é o maior mandamento da lei. Ele resume toda essa lei e os profetas, como disse Jesus. Se eu esqueço desse primeiro mandamento, eu me torno frágil, porque me desvinculo da paternidade divina. Então eu não sei exatamente o que Deus espera de mim, o que Ele me reserva. Tudo está programado para a minha reencarnação. Mas eu posso ter a certeza de que Ele olha por mim e me sustenta. Então, seja lá o que for que vier pelos caminhos da expiação, da provação, é algo que eu preciso atravessar. E principalmente, é algo que eu consigo suportar nos meus ombros. Porque não há fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Por isso disse Jesus, que o vosso coração não se turbe. É assim que começa a sentença. Ouçamos Ele que é o nosso mestre, o nosso guia e o nosso modelo. Se o meu coração está se turbando, ou seja, se eu estou deixando me abater pelas dificuldades da vida, por mais duras que elas sejam, é porque talvez eu não esteja jungido o suficiente ao Cristo. Porque Ele me abastece, Ele me traz fé, segurança, firmeza. É certo que iremos chorar a perda de algum ente querido, a enfermidade na família, os reveses financeiros que causam tanta dificuldade, as decepções afetivas. Lógico, porque temos sentimentos e isso nos abala, porém não deve nos derrubar. O nosso coração precisa estar firme, porque o próprio Jesus enfrentou dificuldades na sua vida. A sua trajetória teve incompreensão, teve julgamento, teve traição, teve abandono e teve morte por assassinato. Ele partiu desse mundo através da violência dos homens. Então é preciso considerar que o Cristo, Ele nos deu exemplo em tudo de como enfrentar dignamente os reveses que a vida traz. Crede em Deus, crede também em mim. É o segundo enunciado. Crer em Deus está atrelado àquele primeiro mandamento que dissemos. E crer em Jesus significa reconhecê-lo como um enviado divino para que nos mostre o caminho da salvação. A salvação entendida como autoiluminação. O que nós queremos não é uma mão que nos retire do poço da iniquidade em que vivemos mergulhados, por séculos, até milênios. Nós queremos fortaleza interior para nos reerguermos com nossas próprias pernas e caminharmos na direção da luz. Assim teremos o mérito, não de sermos carregados, mas de nos sustentarmos e promovermos a nossa própria autoiluminação. O progresso é uma lei, nós estamos sujeitos a ele. E temos a ajuda dos espíritos superiores, do Cristo em primeiro lugar. Porém, o trabalho é feito por nós. Quando acreditamos em Jesus, ou seja, acreditar nele não é na sua existência apenas, não é? É incorporar o que ele disse no dia a dia. Eu vou estar comprovando que creio nele. É aplicar os seus ensinamentos na minha conduta. É atrelar o meu pensamento ao dele. Como Paulo de Tarso disse, já não sou eu quem age, é o Cristo que age através de mim. Ele revela uma perfeita comunhão com Jesus. E o próprio mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, fora de Jesus, há descaminho, a perdição, a mentira e a
morte, que é o contrário do caminho da verdade e da vida. Então é preciso crer em Deus, em primeiro lugar, e crer em Jesus como o caminho que leva a Deus. Nós já somos suficientemente experientes para saber que o mundo não nos pode dar essa fortaleza interior que procuramos. Porque ela provém de uma fonte, a divina. E é o Pai que nos abastece. Portanto, a relação com Ele deve ser constante e aprimorada. Né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então esse é outro enunciado que Jesus dá nessa passagem. Há muitas moradas na casa de meu Pai, significa que Deus, Ele dá à criatura humana um habitat condizente com o seu estado íntimo. Então os espíritos superiores habitam mundos diferentes da Terra. Os espíritos inferiores aos terrenos habitam mundos que são mais adequados ao seu desenvolvimento, até que eles estejam em condições de ocupar ambientes mais avançados. Pensemos nos homens das cavernas. Lá, eles tinham a ambientação rústica condizente com o seu estado íntimo. Ora, pois não haviam desenvolvido a razão e o sentimento ainda. Estavam aprendendo a lidar com os elementos da natureza. À medida que isso foi acontecendo, foram se progredindo, tanto interiormente como imprimindo à sua volta o progresso. Hoje nós estamos enviando satélites aos outros planetas. Então é a tecnologia que avança conforme o espírito pode fazer bom uso dela. Então existem mundos adequados à condição espiritual dos seres. Por que nós estamos na Terra? Porque ainda precisamos dessa ambientação para evoluirmos. Enquanto necessitarmos de tudo que ela nos promove, tanto de bom como não há nada de ruim, na verdade. Né? Existem dores, existem fragilidades no nosso próprio corpo físico que são próprias do ambiente terreno. Nós precisamos disso para que nosso espírito se fortaleça e venhamos a habitar mundos superiores, em condições mais leves, em todos os sentidos. É preciso, por isso, merecer. Jesus está anunciando essa progressão quando diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Crede em mim, porque se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então seria uma coisa que nós poderíamos saber. Se a Terra fosse o único mundo que nos fosse dado habitar, Jesus teria falado. Né? Mas ele está anunciando a existência de mundos superiores, também inferiores, mas nós devemos olhar para frente, porque pelos inferiores nós já passamos. Precisamos agora objetivar os mundos maiores, através do crescimento de nós mesmos, porque ninguém aí vai penetrar por favor, né? Por conhecer alguém. Não, é por mérito próprio. Então Jesus disse: eu vou vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, lá onde Jesus estiver, nos mundos superiores, felizes, porque ele alcançou essa condição através do trabalho, do sacrifício. Então, tendo trilhado esse caminho, é apto a nos conduzir a ele. Portanto, Jesus lá já está. E conhecendo a lei do progresso, que é uma lei de Deus, sabe que nós lá estaremos também. Portanto, disse: eu vou. Vocês não me verão mais aqui com os olhos da carne como estão vendo. Porém, eu estarei lá trabalhando para vos preparar lugar. Né? Eu vou vos preparar o lugar. Eu ainda estarei preocupado convosco. Então Jesus enunciou que não nos perdeu de vista, que não perdeu interesse por nós. Pelo contrário,
Ele está nos preparando lugar. Depende de nós irmos até Ele. Porque a palavra de Jesus sempre foi: segue-me. Temos que fazer o movimento de ir até o Cristo. Ele disse que voltaria para nos retomar até Ele. Mas não é preciso que Jesus volte em carne e osso para uma outra missão reencarnatória aqui junto a nós. O que nós já sabemos de Evangelho é o suficiente para que possamos ir até Ele. Então depende de nós fazermos esse movimento. É o bata e a porta se abrirá. As portas do mundo superior estão lá. Precisamos ir até elas e bater. O processo, de ir e bater é que nos cabe fazer. Jesus veio auxiliar. O que não impede que Ele também nos retome. Paulo de Tarso, quando desencarnou, ao final de sua missão, recebeu a visita de Jesus. Ele veio para acolher Paulo. Agora, Paulo já tinha finalizado a sua trajetória no mundo. Não haveria mais nada que ele fazer aqui. Ele era um espírito completista. Nós já somos. De que adianta Jesus vir me receber agora depois dessa reencarnação? Eu não estou pronto para habitar mundos superiores. Eu teria que voltar à Terra novamente. Então calma. É o que ele mesmo disse. Eu vou para vos preparar lugar. E eu voltarei para retomar vocês, assim que nós estivermos prontos. Então Jesus, ele afirmou, é preciso acreditar nele, como ele disse aqui um pouco antes. Crede em Deus, crede também em mim. Essa situação de penúria que nós vivemos aqui no mundo é temporária. Não vamos nos afligir, mesmo diante da pandemia que enfrentamos. Ela também está nos planos divinos. Vamos enfrentá-la, por mais dolorosa que seja, que nos separe de entes queridos, de amigos. Mas nós sabemos que somos espíritos imortais. Precisamos crer na providência divina e crer no Cristo, porque Ele haverá de nos conduzir a estágios maiores de evolução, onde reina a paz, a felicidade. Cabe a nós fazermos o possível para estar com Ele, desde já, em pensamento, em sentimento. Tudo mais a lei do progresso vai promover. O que se pede de nós é esforço. Que a paz de nosso Senhor nos envolva, que Deus nos abençoe hoje e sempre e que o Mestre esteja entre nós. Assim seja. Muito bem, queridos irmãos, após esta palestra tão maravilhosa do nosso irmão Flávio Daniel, a respeito das moradas na casa de nosso Pai, nós estaremos iniciando as nossas vibrações costumeiras, a fim de harmonizarmos ainda mais o nosso ambiente. Vamos todos rogar a Jesus, o nosso Mestre querido, o esteio em nossas vidas, a fim de que Ele possa socorrer-nos espiritualmente, especialmente o nosso querido planeta Terra, tão necessitado nestes momentos de transição, com tantas almas em dificuldades, outros tantos encerrados em leitos hospitalares, uma parcela imensa dos nossos irmãos superlotando as prisões, creches, orfanatos, nos asilos. Que o Mestre querido abençoe cada um destes nossos irmãos, ensejando a todos a oportunidade abençoada de reconciliarem-se com Deus, nosso Criador misericordioso. Querido Mestre Jesus, seja conosco constantemente o teu carinho, a tua paz, o amor infinito que nutres por cada um de nós. Esperamos, Mestre querido, que estes momentos tormentosos que assolam
a nossa querida escola terra sejam passageiros e ainda proveitosos para o nosso processo evolutivo. Que a tua paz, Mestre amado, e a paz de Deus nosso Pai seja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja.